estamos aqui com o podcast da Raiz do Campo, com a presença aqui ilustre do Grimaldo, o sócio fundador da Bravia. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre adubação inteligente, sobre novas tecnologias, sobre novidades que vem por aí, né? E vamos dar início a um papo bem bacana aí, bem legal. Grimaldo, obrigado aí, cara, pela presença. Veio de longe, andou mais de 1.000 e tantos quilômetros aí, né? Para poder estar com a gente. Gratidão mesmo aí, né? Por isso aí. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, quem que é o Grimaldo aí, para quem não conhece, como que surgiu a Bravia daí. Queria que você contribuísse com a gente com isso aí. Obrigado, Deiber, obrigado pelo convite, né, primeiramente, obrigado pelas gentis palavras aí, né, para mim para nós da empresa, da Bravia, é uma satisfação estar aqui novamente com um amigo aí que há 2 anos, né, eu não vim aqui, e a gente tem visto o desenvolvimento que você tem tido aí junto com a tua equipe, com a Raiz do Campo, nesse mercado extremamente disputado que é, né? Então, a minha história já tem aí há quase 33 anos, 32 anos, né? Não que eu seja tão velho assim, né? Eu tô bem rodado, né? Começou cedo. Comecei cedo, né? Essa vida de engenheiro agrônomo, né? Eu passei por algumas empresas, né? Passei pela Cooperativa Agrícola de Cotia, passei pela Adubos Trevo, passei pela Yara Fertilizantes também, e no longo desses anos eu sempre me interessei muito pela área de fertilizantes e fertilidade. E como poderíamos mudar, como poderíamos quebrar muitos paradigmas, né, referente à fertilização, às adubações, né? Eu gosto sempre, fui um seguidor, um adepto do Malavolta, né? Quanto às questões das relações do cálcio, o cálcio no solo. Então eu tinha muitas dúvidas e muitas curiosidades, né? Que eu buscava desvendar, né? E com isso foram surgindo as oportunidades, né? Então eu tive algumas grandes escolas, né? Na Yara, por exemplo, eu pude participar do desenvolvimento de alguns produtos, dos ajustes de alguns produtos, né? Começando pelo Rio Grande do Sul, com a linha dos fertilizantes especiais da Yara, né? Sempre focado para a fertilidade. Quando eu falo fertilidade, não é só a fertilidade e nutrição, mas é a fertilidade como centro, como solo, como pensar o solo, como as relações de solo, né? Então, isso sempre me chamou muita atenção. E pelo que a gente já vinha sempre estudando, e junto com a pesquisa, mostrava que nós poderíamos fazer muito mais e produzir muito mais ajustando fertilidade, né? Então, na Yara, tive uma passagem muito bacana na Yara, né? Nessa transição de trevo para Yara, né? Depois, eu conheci uma empresa no mercado que tinha uma matéria-prima, e aí foi onde eu lancei a minha primeira tecnologia, né? A base de cálcio, a base de magnésio, que está no mercado até hoje, né? Fiquei 8 anos com essa empresa, desenvolvi toda a tecnologia, criei a tecnologia, desenvolvi o mercado, abri o mercado, e isso abriu muitas portas, né? Não só para o Grimaldo em si, né? ou para a Bravia, mas para o mercado em si. E uma coisa que me deixa muito feliz é a contribuição, né? A contribuição dada para quebrar muitos paradigmas na questão fertilidade do solo, no entendimento da fertilidade do solo, né? E aí depois desses 7 anos, essa empresa, né, já com o produto já bem consagrado, junto com o Alexandre, né, que é o outro sócio da empresa, nós abrimos a Bravia Fertilizante, porém já com uma visão mais adiantada daquilo que eu já tinha lançado no mercado, né? E aí partindo já para uma tecnologia bem mais robusta, que é o que nós temos hoje no mercado. E a Bravia, ela nasce quando? Em qual ano? A Bravia nasceu em 2019. 2019. Em julho de 2019. Agosto saiu o nosso CNPJ de 2019, né? E nossa primeira venda foi em dezembro de 2019.
mas foi por questões burocráticas, né? Licenças, né? Mas nós nascemos já com uma visão de perspectiva de mercado e de ideal de mercado, né? Por exemplo, nascemos já pensando em B2B na questão industrial, né? Onde nós não precisaríamos investir na época 40, 50 milhões num parque industrial, poderíamos usar esse recurso, né, no desenvolvimento dos produtos, no marketing, na contratação de equipe, né? Então até hoje nós trabalhamos com B2B, essa indústria que nós trabalhamos, que faz toda a nossa tecnologia, que é a Nutrientes, né, lá em Colombo. A nossa tecnologia só foi possível porque eles já faziam algo parecido, porém para outros mercados, né? Então, mais para frente eu vou contar um pouquinho dessa tecnologia. Ah, legal. E hoje a Bravia, apesar de ser o CNPJ recente, né, mas já vem de uma trajetória, e a atuação da Bravia hoje, ela atua hoje no Brasil inteiro, ou tem algum estado ou outro que... Qual que é a área de atuação da Bravia hoje? Não, hoje nós estamos atuando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, MS, MT, São Paulo, Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais é um estado que eu gosto muito, particularmente. Eu gosto muito. Goiás, Tocantins, Bahia, Espírito Santo, alguma coisa já lá no Piauí também, Roraima. Então nós estamos, aos pouquinhos, nós estamos colocando as nossas bandeirinhas aí nos estados do Brasil. Hoje nós temos uma equipe mais ou menos na área comercial, com mais 50 e poucas pessoas, estamos contratando mais, estamos expandindo, né? Então, mas quase que Brasil todo, poderia dizer para você. Legal. Né? E a gente já trabalha com a Bravia aqui, né, há alguns anos, né? E a gente iniciou, né, no mercado de HF, que o cara era acostumado a jogar calcário mesmo, né? O cara, vou pôr calcário, aquela quantidade grande, subir aquele poeirão na hora da aplicação. E a gente veio com um produto aí com um intuito totalmente diferente, granulado, com a possibilidade de redução de dose, com cálcio e magnésio, um óxido de cálcio ali que atua ali alterando o alumínio, que ajuda no pH do solo e tal. Queria que você falasse como que você conseguiu fazer esse negócio pensando nisso aí, né? Porque o agricultor, na sua grande maioria, principalmente no hortifruti, no HF ali, ele decidiu plantar hoje, amanhã já está plantando, não dá tempo de colocar o calcário direito nem nada. Então, como que você teve essa visão assim de focar nesse tipo de coisa e por que, né, que os produtos da Bravia, principalmente os óxidos, porque tem vários óxidos no mercado que não tem uma ação completa ali da Bravia, né? Como o que tem de diferente ali no produto que traz isso aí para o produtor? Qual que é o milagre, né? Qual que é o milagre? Não existe milagre, né? Como questão técnica, né, eu sempre me aprofundei muito nas questões da química do solo. Mas aí, com o tempo, nós descobrimos que o solo não é só a parte química. Ele tem uma parte biológica e tem uma parte elétrica. Então, até então, não se falava muito nessa questão elétrica do solo, né? Cargas positivas, cargas negativas, né? Então, a gente falava mesmo na faculdade, né? Eu lembro muito na faculdade, da época da faculdade, né? Por mais que tenha sido há 30 e poucos anos atrás aí, né? Mas que se falava muito da parte química, né? Mas a parte elétrica nada. Então nós entendemos, espera lá, mas nós temos aqui uma interferência química, então não é elétrica, então não é só química, é eletroquímica, né? E aí, quando nós entendemos isso, nos abriu os olhos para outras coisas, né? Por exemplo, o solo funciona na forma, eu digo sempre, brinco, né? Na forma quântica, no micro, né? No colóide do solo, que é uma partícula extremamente pequena, onde a gente não enxerga a olho nu, né? Então, eu tenho ali uma estrutura química, eu tenho uma estrutura biológica e eu tenho uma estrutura elétrica. Então, nós temos que montar uma equação. Mas, espera lá, como que nós vamos atingir esse alvo? Como nós vamos melhorar a fertilidade do solo com partículas tão pequenas?
E aí nós precisamos entender bem essa questão. Pô, vamos entender bem o calcário, né? E eu também brinco, né? O calcário é um elemento que é pouco valorizado. Tecnicamente, com uma função essencial, mas pouco valorizado. Talvez, quando um dia se acontecer isso, quando os preços estiverem mais altos, né? Porque a gente sabe hoje as dificuldades das mineradoras para produzir o calcário, as questões ambientais. Então, a tendência do mercado é que amanhã depois o calcário ele não custe tão barato, né? Mas aí, Deiber, nós vamos entender o calcário. Qual que é o princípio ativo? Qual que é a estrutura química desse calcário? Quais são as reações químicas? Qual que é o tamanho de partícula? Quais são as impurezas que tem dentro de uma partícula do calcário? Qual é o tamanho desta partícula? Mas o tamanho dessa partícula ele vai de 0,3 milímetro a 0,5 milímetro, a 0,8 milímetro, que está lá conforme as normas ABNT, né? Então, nós fomos primeiro entender isso. Como é que funciona? O calcário ele é um material de baixa solubilidade. Por que é de baixa solubilidade? Porque na sua estrutura química ele tem o CO2, né? Está na forma de carbonatos. Puxa vida. Então isso explica o porquê que eu tenho que colocar ele com 6 meses de antecedência para dar tempo de solubilizar, né? A reação química do calcário é mais lenta, né? Por que essa reação química é mais lenta? Por que essa reação química é mais fraca, né? Nas palestras que eu faço por aí, Brasil afora, eu comento assim, pessoal, o calcário, o que você aproveita dele é de 10% a 20% no máximo. O restante é material inerte que você está colocando no solo. Aí o produtor fala, nossa, mas é verdade isso? Aí eu brinco com ele assim, você não deixa o calcário no tempo? Quando você compra o calcário, não vem no tempo, fica no tempo? Lá e fica 2, 3 anos na pilha, lá no tempo, no meio da lavoura? É verdade mesmo. Então, né? Então ele não solubiliza, não reage, né? O que reage é muito pouco, né? Então, o contexto, nós fomos entendendo tudo isso. E aí, quando nós trouxemos para a nossa tecnologia, espera aí, primeira coisa, eu preciso diminuir o tamanho da partícula, porque a partícula do solo é coloidal, é a 10 a menos 9, né? Então, eu preciso melhorar o contato de superfície com uma partícula menor deste produto. Esse foi o primeiro grande desafio, né? O segundo desafio puxa vida, eu tenho na partícula do calcário, eu tenho o CO2, né, o gás carbônico. Tá? Então, eu tenho quase 40% de CO2 no tamanho dessa partícula. Nesta partícula, eu tenho mármores, feldespatos, eu tenho impurezas dentro dessa mesma partícula. Mas eu tenho que purificar isso, né? Puxa vida, então eu tenho já alguns desafios. Eu tenho o tamanho de partícula, né? Qual é o equipamento que eu vou diminuir o tamanho da partícula? Eu tenho que tirar esse CO2 e eu tenho que tirar essa malha cristalina. Tá bom. Então nós entendemos isso. Quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós transformamos um carbonato em óxido. Bacana. Aí, poxa, mas espera lá. Não tão simples assim. Não tão simples assim, né? Porque, por exemplo, para nós trazermos diminuirmos o tamanho das partículas, por exemplo, de 0,3 milímetros, que é o comum do mercado e dos corretivos, né? Nós trouxemos isso para 0,002, 0,007, né? Então, esse é um diferencial de tamanho. 10%, vamos dizer assim, do tamanho original. Não, muito mais. Mais, né? Muito mais, né? Porque você tem uma 0,3 milímetros e você traz para 0,002. 0,07. 0,02. Muito então, mais. o tamanho de partícula é muito diferente. Quando nós entendemos isso, o que acontece, né? O CO2 não cabe mais nessa partícula. Quando nós diminuímos o tamanho da partícula, ele não cabe mais. Aquela malha cristalina não cabe mais também. Então fica o quê? Os óxidos puros. E aí nessa partícula nós temos lá o cálcio e o magnésio. As moléculas de cálcio e magnésio. Mas até chegar a isso, né? Aí, puxa vida. Mas calcário,
A cal é óxido, né? Pô, tá resolvido o problema? Não, tá resolvido o problema. Mas por que não tá resolvido o problema? Mas você não quer óxido? Você não quer um tamanho de partícula menor? Então, quando você faz a cal, hidratado ou virgem, você consegue isso. Não, não dá. Por quê? Aí vamos estudar de novo, vamos buscar pesquisa, vamos. Por quê? Porque a cal, ela tem um processo de retrogradação. A partir do momento, como ela foi calcinada por fogo, né? Então ela tem a reversão da forma. A hora que você coloca ela no solo, ela absorve a água, ela absorve o CO2 e ela volta a ser carbonato. Puta, mas virou carbonato de novo? Não é isso que eu quero. Mas virou. Ah, mas ela corrige o solo? Ela corrige o solo. Ela tem um pH de 12 a 14, né? Ela é extremamente alcalina. Puxa vida, mas não dá, não dá. Por quê? Porque além dela voltar a ser carbonato, ela vai compactar o solo. Nessa reação química da cal, ela gera exotermia. Ela pode gerar quase 100 graus de exotermia. E aí a parte biológica do solo vai ter seríssimos problemas, né? Além disso, por ela ter um pH alcalino, ela vai fixar fósforo, vai fazer fosfato de cálcio insolúvel. Então tinham N problemas, né, com esta solução. Não, isso não dá. Espera lá. Vamos pensar um pouco mais, né? E aí que entrou, por exemplo, a Nutrientes, que é o nosso B2B. Por quê? Porque eles já fabricavam uma matéria-prima não tão perfeita assim, mas eles têm equipamentos que diminuíam muito o tamanho dessa partícula. Por quê? Porque eles fornecem da mesma matéria-prima que nós fazemos os nossos fertilizantes, é a matéria-prima que sai para fazer tinta de parede. Né? Uhum. Então as partículas são muito pequenas, muito puras. Tanto é que quando nós fazemos o nosso processo, né, quando nós extraímos a rocha-mãe da nossa jazida, ela tem um tom mais amarronzado. Né? Quando nós colocamos nos equipamentos que purificamos essa rocha com tamanho de partícula, onde nós tiramos todo o CO2 e a malha cristalina, ela fica extremamente branca. Então, nós conseguimos fazer o óxido de cálcio, e aí são óxidos puros, por um processo físico, né, com um reator físico de particulação de partículas, né, chama de particulador, né, é um processo caro, não é barato, né. Hoje os calcários são moídos com moinho de bola ou moinho de martelo, né? Que é a forma mais barata que tem. Então, esses equipamentos, nossos reatores, cada equipamento desse é uma fortuna. Porém, nós temos uma matéria-prima puríssima, né? Na forma de óxidos puros. E como nós não usamos calor no processo, então não tem essa retrogradação. Não gera o calor, exotermia, né? Não tem o problema de alcalinidade no pH, né? Aí nós temos um óxido perfeito. Então nós conseguimos, através de muito estudo, de tecnologia de equipamentos, chegar na tecnologia que nós chamamos de albiomol, né? Uhum. Partículas moleculares, que atende a parte biológica do solo, que atende a parte física, que atende a parte elétrica do solo. Tá? Então foi um processo longo. Resumindo assim, acho que parece fácil, mas foi um processo longo, né? Então vamos resumir assim, tentar de uma maneira não tão técnica assim, né? Vamos dizer assim, então eu posso dizer que os produtos da Bravia, por exemplo, eles fazem com tranquilidade a função ali do calcário e ainda preservando a flora microbiológica do solo ali, né? E atua em tudo que o calcário faz, porém com manejo mais facilitado e com fornecimento de cálcio, fornecimento de magnésio e ainda se preocupando com a microbiológica do solo ainda. Exatamente, David, é bem isso, né? Particularmente, David, quando eu penso em produto, né, eu penso em toda uma estrutura. Eu penso na estrutura do solo, eu penso na estrutura física do solo,
penso na estrutura química, na estrutura elétrica, na estrutura biológica, né? E também sempre eu penso na questão logística, porque a gente sabe que a questão logística hoje, ela manda no mundo, né? Nós sabemos hoje a dificuldade que é, e você enfrenta muito isso aqui no teu mercado de tomate, que é mão de obra, né? Antigamente a gente fazia muitas vezes uma cultura por ano só. Hoje as janelas de plantio e colheita estão muito estreitas, então está se maximizando muito o tempo, as áreas, né? Então nós precisamos de ter produtos com logísticas mais eficientes, né? Que possam auxiliar muito mais no aumento das produtividades, né? Ou seja, que facilite a vida, tá? Então, os nossos produtos, onde estão embarcadas a tecnologia dos nossos produtos, eles fazem tudo que o calcário, na verdade, deveria fazer. Porém, o calcário não faz porque a estrutura física, a estrutura química dele é limitada, né? Então, eu diria assim para você, nós turbinamos o calcário. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que nós conseguimos diminuir dose. Tá? Eu posso trabalhar com doses reduzidas. Pô, Grimaldo, mas pera lá. Pô, você está me dizendo isso, um exemplo, onde eu uso 1 tonelada de calcário, você vai usar quanto dos produtos da Bravia? 300 quilos. Pô, mas vai funcionar? Usa, aplica, faz análise de solo antes e depois. Pô, mas o teu produto é forte. Ele é muito forte, né? Então ele faz isso, tá? Por quê? Porque ele é mais solúvel. Então nós temos que nos preocupar, inclusive hoje, no bate-papo que eu vou fazer aqui com os clientes da Raiz do Campo, nós vamos falar sobre isso, né? Então, ele é mais solúvel, a base química dele é muito mais forte, né? Aí a gente fala assim, pô, mas ele ajuda na parte biológica? Sim. Por quê? Porque quanto mais você eleva o teu pH no teu solo, né? Vamos dizer lá, você tem um solo com pH de 4,5, você quer elevar a 5,5 para neutralizar o alumínio. Então, você está favorecendo, quando você chega num pH tamponado, né? Onde não tem mais a presença do alumínio tóxico, né? Você está favorecendo a parte biológica do solo, porque ela encontra um ambiente favorável, né? Para se multiplicar, para se desenvolver. Quando você tem um solo com pH mais baixo, com presença de alumínio, de acidez, o que acontece? Você tem mais problemas de bacterioses, fusarioses. Mais propício para as doenças, né? Para as doenças, exatamente. Então, ele contribui e muito com isso. E, além disso, ele fornece cálcio e magnésio. Deber, os nossos solos têm fome de cálcio e magnésio como elementos chaves estruturantes da fertilidade do solo, como elementos químicos e elétricos para melhorar CTC e V%. Então, nosso solo ele tem fome de cálcio e magnésio. E as nossas plantas têm mais fome ainda de cálcio e magnésio. Então, assim... grandes concentrações, né? Grandes concentrações. Tem produto aí de 26% de cálcio, 19% de magnésio. Exato. É difícil você ver um produto com essa concentração. Então, nós procuramos concentrar mais, até para favorecer o manuseio dos produtos, né? Então, assim, tudo foi pensado para a gente ter um produto de alta eficiência, alta eficácia, com uma logística menor. Um ponto interessante, isso é até uma curiosidade minha mesmo, as pessoas me perguntam e tudo, questão de logística, né? O porquê, por exemplo, que a fábrica é no Paraná, por exemplo, e muitas das vezes já ouvi falar que numa fábrica de trabalho com esse tipo de produto, você não consegue colocar em qualquer lugar, não sei se é por causa de rocha, ou o que é. É uma dúvida que eu tenho. Por que fica em alguns estados específicos assim? Olha só, então novidade, hein? Nós já estamos com uma área em Minas Gerais, na Serra do Salitre, já lidando com as licenças ambientais, já para montar uma indústria ali. Também no sistema B2B, né? Para produzir mais próximo aqui do mercado, né? É que assim, nós somos uma empresa paranaense, então nós nascemos lá. Né? Então, para atender o mercado de Santa Catarina, mesmo o Paraná, o Rio Grande do Sul e São Paulo, então ainda fica bem viável. Né? Quando a gente pensa em Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, aí o frete é um pouquinho mais complicado, mas a gente tem atendido e atendido bem. Né?
os equipamentos estavam lá, a indústria estava já, vamos dizer assim, pronta. Aliás, a indústria é a terceira maior indústria do Brasil granuladora. Caramba. Então, assim, o Parque Fabril ele é gigante. Você não foi lá ainda, né, David? Não Tá me devendo a visita, né? Lá. Tem que ir lá conhecer a jazida. Para fazer a nossa tecnologia, a rocha não é qualquer rocha, né? Tem que ser uma rocha que tenha uma dureza menor, que tenha uma certa pureza, que seja mais fácil de moer. Tá? Então, isso nos limita um pouco quando nós pensamos em ir para outros mercados. Aqui em Minas nós achamos, né? Nós achamos uma rocha muito parecida, né? Mesmo porque dessa rocha sai, por exemplo, da mesma matéria-prima sai produtos para medicamentos. Tintas automotivas, tinta de parede, né? Então, aqui também nós vamos produzir isso. Além dos fertilizantes, nós vamos produzir isso, né? Mas está em vias de fato já. Não saiu antes por questões de licença. Muita burocracia, burocracia, muito papel, né? Mas sai já. Quando você comentou aí, né? Citar um exemplo que aconteceu com o cliente nosso, você falou assim, fazer análise de solo antes e depois, né? E é interessante isso que quando a gente começou a trabalhar com o produto aqui, em Carmópolis, a gente foi pioneiro aqui na região, que era mais calcário, tinha alguns silicatos, algumas coisas assim, mas a gente foi pioneiro, né? Então acaba que, por mais que a gente acredita no produto, por isso começamos a trabalhar, mas quanto mais vai trabalhando e vai dando resultado, a gente vai pegando mais confiança, tanto nós como os produtores. Normal, né? A gente costuma falar que todo produto que a gente começa a fazer o trabalho dele a campo, ele evolui quando vem, vamos dizer assim, o primeiro problema, né? Vamos dizer assim, o primeiro problema. Então aconteceu um fato interessante com o cliente. Esse cliente ele foi plantar um tomate, que era um tomate na época, extremamente resistente em cálcio. E é aquele tipo de cliente que vou mandar semear. Mandou semear, não tinha nem a terra para plantar ainda, arrumou a terra e chegou na loja e falou assim, eram 16 mil plantas. Chegou na loja e falou assim, eu fiz análise de solo aqui e tal, eu preciso de um calcário rápido. Aí a gente tinha começado a trabalhar com o produto, falou, nós temos aqui a solução para você. Aí pegamos a análise de solo dele, fizemos um posicionamento na ocasião para ele, né, da dosagem. Nós trabalhamos com 40% da dosagem do calcário convencional. Fizemos para ele. Era um solo que tinha presença de alumínio, era um solo bem assim, desafiador realmente. Falei, aí posicionamos um produto para ele, ele já colocou e tal, passou aí uns 20 dias, ele já plantou. E foi, aí a gente foi, tinha a análise de solo dele, pedimos para ele, deixa a gente trabalhar essa adubação para você, nutrição e tal. Aí ele, não, eu gosto do meu jeito e tal e tal. Não, ok, beleza então. Aí foi fazendo a nutrição do jeito dele. Quando a lavoura tava com uns 45, 50 dias, encheu de fundo preto. Mas tomou conta de fundo preto. Ele veio na loja, bravo, falou assim, esse produto aqui que deu fundo preto. Eu falei, não é possível. Não é possível não, que o produto que tudo é assim, quando o cara nunca usou, né, aí ele acha que, não, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou pegar vou tirar uma análise de solo lá, depois da lavoura já plantada, né, vou tirar nas entrelinhas ali, e a gente vai analisar, né, porque se você fez adubação, vai dar diferença no potássio, nitrogênio, mas o intuito aqui é ver o alumínio, ver o pH, ver o cálcio e o magnésio. Se o produto funcionou ou não, né, se entregou aquilo que você prometeu, né. Cara, isso, então, ou seja, se ele plantou depois dos 20 dias, a lavoura estava com uns 45 dias, nós estamos falando aí dos 25 dias mais ou menos, né, que ele tinha aplicado o produto. Ok, aí fiz a análise de solo, mandei, quando chegou a análise de solo, até a gente, como não tinha trabalhado, falou, vamos ver agora, né, deu aquele frio na barriga. Cara, a gente comparou, cara, o produto ele neutralizou o alumínio, tudo que era para ser feito, o produto fez num período de tempo assim, era um período que tinha pegado umas 2 chuvas aí, né, que se choveu aí foi, sei lá, uns 9, 10 milímetros, se tiver chovido, mais a irrigação que ele fazia, e o produto cumpriu todas as características. Aí eu fui, chamei ele, né, na loja e mostrei para ele. O seu problema aqui, olha aqui, resolveu. Tô te entregando aqui, você tá com as 2 análises, para você ver se quer verificar também, né, com outro profissional. E o seu problema aqui, você tá com muito excesso de potássio, você tá com o potássio muito cedo, então você tá inibindo aqui o cálcio e tudo mais. Então, você tem que diminuir o potássio da lavoura. Cara, ele pegou e ficou caladinho, não falou mais nada. Inclusive, depois ele voltou a pegar o produto novamente e falou pra todo mundo, sabe? Então foi... Olha que bacana. E quando eu compartilhei isso com a equipe presenciou, aí fica todo mundo meio assim, né? Opa, será que é? Né? E deu esse resultado e nos deu muito mais segurança para poder trabalhar com o produto. Fazer as recomendações. Aí depois disso aí, isso virou
no início ali, se a gente não tivesse agido ali, virou vamos dizer, um case de sucesso mesmo, né? Porque através de uma reclamação do cara dele ter culpado o produto, a gente provou para ele que não foi, né? Então foi, Que bacana. foi bem interessante, Bom, deu muita isso. credibilidade e confiança pra gente poder fazer. Bacana. Né? Pegando aí o gancho que você está falando, né? Eu já passei por vários testes de fogo desse aí, né? Mas a gente conhece bem a tecnologia, o produto, né? O que acontece, né, Deiber, na partícula dos nossos produtos, né? Ele tem muito óxido de cálcio e óxido de magnésio. Então, a superfície dela, como ela está muito pura, a superfície dela é recheada de moléculas, né, de óxido de cálcio e óxido de magnésio. Então, praticamente em cada partícula você tem uma bomba de oxigênio, uma bomba de cálcio e uma bomba de magnésio, uma pequena partícula. E aí, esse oxigênio, facilmente ele desprende do cálcio e do magnésio e liga com o alumínio, né, que faz o hidroxialumínio, né, e liga com o hidrogênio. Muito rápido, muito fácil. Então, o Civil falou em 20 dias, mais ou menos, né, de funcionamento do produto. Então, é simples assim o que o produto funciona. E aí libera muito cálcio, libera muito magnésio. Né? Bacana. Então isso aí foi assim, deu muita segurança para a gente poder trabalhar, né? A gente, eu queria pontuar um pouquinho que tem algumas novidades aí, né? Opa! Tem umas coisas bacanas coisa aí boa também, saindo, já saiu. Quebrando os paradigmas aí, né? E uma tecnologia de um nitrogênio ali diferenciado, um nitrogênio inteligente, né? Isso mesmo. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho essa novidade aí que tá tendo aí da Bravia pra gente. Vamos lá. Assim, particularmente eu sou muito inquieto, né? Então sempre estou buscando as coisas, buscando novidades, né? Como o pessoal diz, sempre estamos caçando as coisas, né? E dentre essa busca incessante que a gente tem em novidade e inovação, né? Gosto de estudar bastante também. Nós descobrimos uma tecnologia muito interessante. Nós sabemos hoje que dentro da fertilidade ou das adubações, o produtor perde muito dinheiro. Ele perde porque ele deixa de aproveitar muito as adubações. Ele tem que compensar nas dosagens, né, as deficiências que os fertilizantes têm, ou por relação química, ou solubilidade, né? Ou matéria-prima. Ou matéria-prima, né? Então, assim, nós precisamos mudar isso. Né? Nós tivemos aí recentemente uma crise de fertilizante há alguns anos atrás, mexeu muito com o mercado, chacoalhou muito o mercado. Nós somos dependentes, mais de 80% aí de matérias-primas importadas, né? E a questão custo, isso impacta muito, né, no bolso do produtor. Nós sempre estamos muito preocupados com isso, né, porque é o nosso negócio. Qualquer variável que tem do dólar, qualquer tipo de coisa que tem, né, influencia diretamente. É muito sensível, né? Quando o preço está bom, tudo vai bem. Agora, quando o preço não está bom, né, da cultura em si, aí a gente sente muito isso, né? E aí, mas espera lá, nós conhecemos quimicamente como é que são os produtos. Por exemplo, quimicamente como é que é o fósforo? Quimicamente como é que é o potássio? Tem carga positiva, carga negativa, como é que ele reage, como é que ele é tratado, como é que não é, como que ele funciona, desculpa, como que ele funciona no solo, né? Quais são as perdas, né? Então nós entendemos muito bem disso, nós conhecemos bem isso. E aí nós começamos essa novidade aí em primeira mão, né? Trazendo para você aí, essa novidade nós trouxemos com o nitrogênio, para o nitrogênio, né? Só vou dar uns dados aqui para o pessoal entender, né? Então, quando a gente faz uma adubação com ureia, nós temos 3 perdas dela, né? E aí o produtor, às vezes, ele acha que ele está jogando a ureia e está aproveitando 100% dela. Não, ele aproveita 20%, 30%, 40% daquilo que ele está colocando. E olha lá, sendo generoso, né? Mas pera lá, mas onde se perde tanto? Então nós temos, por exemplo, a ureia nós perdemos muito pela volatilização, pela reação química dela e evaporação, que vai para o ambiente. É um dos que mais se perde, né? Um dos que mais que perde, né? Nós perdemos por relação em pH, inclusive hoje eu vou falar sobre isso, né? Quanto mais baixo é o pH do solo, maiores são as perdas do nitrogênio, não só dele, como de alguns outros nutrientes, né? Nós temos a perda que ninguém fala, que é a perda pela nitrificação.
É o nitrogênio que fica no solo, que se transforma depois de decomposto por bactérias, se transforma em óxido nitroso, extremamente, e evapora, vai para o ambiente, extremamente tóxico, né? E nós temos as lixiviações. Então, quando você pega isso aqui, você vê, você tem um desperdício, uma perda, que beira 80%, 90%, quase 100% do nitrogênio que você está colocando, da ureia que você está colocando. Pô, pera lá, vamos pesquisar, vamos trabalhar em cima disso. E aí nós conseguimos trazer para a Bravia uma tecnologia muito bacana, que é um aditivo que a gente dá um banho no grânulo da ureia, né? Banha toda ela, inclusive nós temos uma foto mostrando, né? Essa capa que ele faz, aí a gente coloca um corante, né? Um corante laranja, para identificar que tem um tratamento ali, tá? E olha que bacana. Esse aditivo químico, ele reage, como é que ele reage? Ele reage nas reações químicas da ureia. Então a ureia, ela tem um processo, né? Ela está na forma amoniacal, né? Ela tem um processo que a gente chama de urease. Então nesse processo é quando ela sai, através das suas reações químicas, de amônio para amônia. Ela sai lá de NNH4 mais para NNO3, né? Então aí nós temos o quê? Nós temos um processo de transformação e aonde nós temos a volatilização. O que acontece? Essa tecnologia, ela interfere justamente nessa fase. Então, a hora que dissolve o grânulo da ureia, dissolve também o produto. Então, em volta, aquele ambiente ali vai estar com esse aditivo. E aí, através das reações químicas, ele vai interrompendo uma fase da reação química. Então, ele deixa por muito mais tempo, né, no processo da urease, ele deixa por muito mais tempo o nitrogênio na forma de NH4 e não NO3 ou NH3, tá? Que é o que volatiliza, o que evapora. Então, você tem um produto, um aproveitamento muito maior daí desse nitrogênio, né? E por muito mais tempo. E olha que bacana. Pô, posso trabalhar com dosagens menores? Pode. Vai ter um aproveitamento maior, né? Vai ter um aproveitamento bem maior. Então, eu estou saindo ali de média de 30%, 40% e estou indo para um aproveitamento de 70%, 80%. E ele age também na nitrificação. Por quê? Porque ele permanece em NH4. Então, as bactérias não vão decompor ele. Né? E aí, na lixiviação, pô, Grimaldo, mas pera lá, na lixiviação ele vai diminuir as perdas do nitrogênio pela lixiviação? Vai. Por quê? Porque ele tem carga positiva. E essa carga positiva, ela faz uma ponte eletroquímica com o solo. No colóide do solo, e fica grudadinho ali. Né? Então, é um produto que foi desenvolvido para ele atuar no mercado da ureia, para substituir a ureia normal mesmo. Ele é uma ureia, mas para substituir a ureia normal, para entrar no mercado dos nitratos e no mercado dos sulfatos. Né? Então, essa é a grande novidade. Nós estamos trabalhando já com o produto, já estamos colocando no mercado, já tem pronto. Né? Eu diria assim, nós tivemos uma revolução com os nitrogenados, alguns anos atrás, que foi um grande amigo meu até que trouxe para o Brasil a tecnologia. O NBPT, que é a ureia aditivada. Então, hoje, essa tecnologia nossa... A famosa ureia protegida, que o professor fala, né? Isso, ureia protegida. Isso. Esse aditivo que a gente desenvolveu está muito mais à frente do que o NBPT. Muito mais adiantado. Né? Muito mais essa tecnologia está muito mais evoluída. Que é o que nós estamos usando. Né? E aí você falou um negócio bacana aqui. A ureia protegida, o pessoal confunde, né? Inclusive, a pesquisa fala muito bem sobre isso, né? O nosso produto, que é o Nitro Ionic, então esse revestimento que a gente faz nele, né, é químico, não é físico, não é uma capa de algum produto que a gente colocou e deixou mais duro que vai solubilizar com o tempo, não. Né? Não é uma liberação lenta ou controlada, não, ela libera tudo na hora. Mas você pode aplicar ele na chuva, você pode aplicar ele sob sol, você pode aplicar ele sobre a palhada, você não precisa incorporar o produto, se quer incorporar, pode incorporar. Então ele tem assim uma logística muito bacana, né?
Então, isso vai assim revolucionar o mercado, né? Ah, Grimaldo, mas custa mais? Custa mais. Só que você tem vários ganhos com isso. Redução de dosagem, né? Eficiência do produto na produtividade. E nós estamos muito bem respaldados pela pesquisa. Nós temos vários trabalhos de pesquisa. Eu vou me permitir fazer uma analogia aqui Por agora, favor, fica à forma vontade. como eu entendi, e você me explica de fato se é desse que eu pensei ou não, só para ficar mais prático. Então, por exemplo, eu vou imaginar que eu tenho uma torneira, né? Certo. Uma torneira, e eu vou lavar minhas mãos. Certo. As minhas mãos são a planta. Certo. Eu vou abrir a torneira, vai sair água, a água é o adubo que eu quero fazer, certo. no caso a ureia. Certo. Então eu vou abrir a torneira, vou colocar minhas mãos ali por 15 segundos, vou lavar minhas mãos, vou fechar a torneira. Suponhamos naqueles 15 segundos ali caiu, sei lá, 1 litro de água, ou seja, que é a ureia. Com o produto, que é essa tecnologia, né, que é essa novidade, eu vou colocar minhas mãos da mesma forma, vai ser a planta, minha mesma coisa, eu vou abrir a torneira, porém, ela vai sair ali, vai molhar somente as minhas mãos, não vai cair pro ralo. Exatamente. Então, o mesmo tempo que eu vou deixar, eu vou molhar ali com 300 ml, eu vou ter o mesmo efeito que eu teria do que com 1 litro, por exemplo. Bacana. Seria basicamente isso. Basicamente isso, bacana. Boa a tua comparação. Então, é um produto no qual eu vou ter menos custo. Então, na verdade, ele pode ser mais caro o quilo ou o saco. Isso, mas no final das contas ali, se eu fizer o benefício que eu vou ter ali com menor desperdício, como eu vou perder menos, né? Porque quando eu jogo uma quantidade muito grande, eu já jogo contando com essa perca. Exatamente. Então, se eu vou ter menos perca, eu vou ter uma melhor proteção ali do meio ambiente, eu vou ter um maquinário ali muito mais rápido, né? Porque se eu vou jogar uma área com 5 toneladas, eu vou passar a jogar dose menor, né? Então eu vou ter uma redução de custo no contexto geral muito, muito interessante. Então automaticamente o produto se torna, no preço em si, pode ser mais caro, mas o que entrega, no final das contas, vai ser até mais barato. Isso é mais barato, É quando, bem colocado isso que você falou aí, quando você pensa na estrutura toda, né? Então vamos imaginar ali o produtor de tomate, né? Aplicando um nitrogenado, né? Então, muitas vezes não tem mão de obra, ou é muito escassa essa mão de obra, né? Então tudo aquilo que favorecer, que trabalhar com dosagem menor já é ganho. Sim. Né? Eu não estou nem contando a questão da diminuição das perdas do N em si, né? Só essa estrutura à parte, né? Quando você pensa em levar o produto para a propriedade dele, eu ia levar, por exemplo, eu ia levar lá 1 tonelada, eu vou levar 700 quilos. É um ganho que se tem, né? Nessa estrutura, né? No armazém, né? Quando a gente fala em questões ambientais, Deiber, elas vieram para ficar e a gente tem que trabalhar isso muito bem trabalhado, né? Eu vou te dar um exemplo disso, né? O óxido nitroso, né? A ureia é um dos nutrientes que mais acidifica o solo. A gente sabe disso, né? Ela é o que mais acidifica o solo, tá? Ela é o que mais, o nutriente, o fertilizante que mais libera óxido nitroso para o meio. E ela libera grandes concentrações de CO2. Né? Então, tudo isso é questão ambiental. Então, nós temos, né, que pensar nisso. Nós temos também um problema de contaminação de lençóis freáticos com nitrogênio. Né? Então, quando você tem uma tecnologia que você... não é milagre. Não é milagre, mas ela mitiga tudo isso. Isso muda o mercado. Né? E sem contar que eu achei super interessante o fato de você ter opção de jogar. Por exemplo, tá chovendo, eu posso jogar, tá com sol, eu posso jogar, posso incorporar, não posso incorporar. Quando eu vou adubar com uma ureia, por exemplo, eu não tenho esse privilégio. Não. Então, assim, eu tenho que dar o clima correto para ter um aproveitamento melhor ali, eu tenho que ver a época, que muitas vezes isso daí pode passar o tempo, né? Ou se eu tenho um maquinário, ou às vezes o maquinário é alugado. Então, isso aí é super interessante. Você dá mais possibilidades ali numa entrada ali na lavoura para poder fazer essa adubação, né? Facilita muito a vida, né? E a gente sabe, o agricultor trabalha numa indústria a céu aberto, né? Então acertar tudo como tem que ser feito com o tempo é muito difícil, né? Até, não é o teu caso aqui, né? A cultura que você trabalha, mas, por exemplo, no Paraná, no milho safrinha, normalmente eles fazem
divide a aplicação da adubação nitrogenada em duas, justamente para mitigar o erro, né? Vou aplicar um tanto aqui, porque, puxa, vai chover, não vai, né? Vou aplicar agora, vou dividir a dosagem, porque eu quero aproveitar mais aqui, porque se eu errar nessa, eu compenso na outra. Com essa nossa tecnologia, com o Nitro Ionic, não precisa. Você faz uma aplicação só. Né? Então, assim, quando nós levamos isso para o mercado lá, nossa, pessoal, meu Deus do céu, que maravilha isso. Vai facilitar a nossa vida e nós vamos conseguir aumentar a produtividade. Né? Então, bem bacana. Mas tem mais coisa vindo, viu, David? Tem mais. No próximo podcast, eu espero que você me convide, eu vou te falar, tem mais coisa no forno aí. Com fósforo, com potássio, coisas muito bacanas aí, viu? Não, legal. Só para a gente poder, né, finalizar aqui, ser como um cara aí da tecnologia, né, vamos dizer assim, você foge muito do que é convencional, do que é comum, né? Perfeito. São pessoas como você que melhoram a agricultura, que melhoram o mundo como um todo, né? Pessoas Obrigado. Que pensam um pouco fora da caixa, né? Então, não se acomoda com o convencional, né? Porque o negócio não é inventar a roda de novo, ele não pode fazer para ela rodar melhor, né? Então, o que você vê, assim, do mercado da agricultura como um todo, né? Que é a sua visão, principalmente do mercado de fertilizantes, que a gente sabe essa dependência aí de outros países e tudo mais, dá uma guerra lá, influencia a gente, entra um presidente X ou Y com um pensamento diferente, influencia a gente. O que você vê desse mercado assim, cara? Né? E o fertilizante, né, todas as culturas utilizam, o que é a sua visão sobre esse mercado de fertilizantes nos próximos anos? Olha, Deiber, assim, bacana a tua pergunta, muito, muito bacana, muito interessante, né? Existe uma pesquisa de mercado de uma empresa muito conceituada, que ela diz assim, especificamente do mercado de fertilizantes, né? O Brasil hoje consome aproximadamente 44 milhões de toneladas de fertilizantes, né? Essa pesquisa saiu em 2024, né? E ela falava assim, que em 10 anos, 2034, a tendência é sairmos das 44 milhões de toneladas e irmos para 70 milhões de toneladas de consumo de fertilizante. Né? Hoje o Brasil planta, aí, se eu não me engano, algo em torno de 88 milhões de hectares. Né? Deve chegar em 2034 com 120 milhões de hectares. Né? O Brasil, esse ano está se falando aí em 300 de grãos, né? 328, 325 milhões de toneladas de produção. Em 2034, daqui a 10 anos, essa pesquisa diz que nós estaremos produzindo mais de 600 milhões de toneladas de grãos. Né? Então, quando você pega isso, projetando para o futuro, e pega isso no passado, né? Você fala, putz, é bem capaz disso acontecer. Vamos lembrar onde nós estávamos há 10 anos. Né? Só que, Deiber, no convencional, como nós estamos indo, nesse modo automático, não vai dar. A gente sabe que as jazidas de fósforo, né, potássio, elas são finitas. Então, a gente sabe que isso vai ser muito complicado. Nós temos também, nesse contexto, as questões ambientais. Né? Num prazo muito curto, né, nós vamos fazer análise de solo para ver as concentrações de CO2 no solo. A Embrapa já desenvolveu toda a tecnologia, já está aí. Né? São duas enzimas, né, que você faz, nomes difíceis, né? Ali-sulfatase, entre outras aí, que é assim, o produtor fez uma análise de solo, este ano, ele tinha X quilos de CO2 na matéria orgânica dele. Ele fez a cultura dele, 6 meses depois ele fez uma análise de solo, né? E ele vai querer financiar essa lavoura, e o CO2 diminuiu. Então o banco vai falar para ele, olha, você não cuidou direito do teu solo, então o CO2 que você tinha que ter mantido no teu solo, né, você mandou para o espaço, você foi para o ambiente. Você não corrigiu direito, não adubou direito, né? Então, você vai ter que fazer uma compensação. Vai ter que ir lá para o Deiber e falar, Deiber, você tem carbono sobrando aí, me dá aí, né, que eu preciso pagar isso para poder sair o meu financiamento. Né? O mercado, por exemplo, o mercado de café, que é um grande mercado de exportação, o mercado europeu vai começar a pedir isso, né? Porque está dentro das questões ambientais. Né?
Então, Deiber, quando a gente pega tudo isso, né? Mais um detalhe, hoje é a pastagem. Nunca se investiu tanto em pastagem, em recuperações de solo, e genética das gramíneas, aí das pastagens, como está se investindo. Por quê? Porque sabe que essas questões ambientais, se não estão hoje aqui, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui 5 anos elas vão estar aí. Né? Então, quando a gente pega tudo isso e põe numa cesta, aí você vê assim, pô, pera lá, nós precisamos mudar urgentemente a nossa tecnologia de fertilização. Precisamos mudar urgentemente. Precisamos criar tecnologias mais eficientes e eficazes para aumentarmos as nossas produtividades, né? Pensando na logística, no meio ambiente, né? Inovações. A gente só vai conseguir fazer isso através de inovações. Eu conheço muita empresa, muita indústria, né? E a gente está vendo um movimento de grandes indústrias indo para o caminho que a gente chama dos fertilizantes especiais. Né? A gente vê esse movimento, né? Cada ano mais forte. Por quê? Porque é o caminho. Então, a inovação é isso. Né? A gente vai ter que deixar de fazer o trivial. Né? Eu usava há 20 anos atrás o tal produto. Pô, pera lá. Mas vai ter que mudar. Né? Se não mudar hoje, amanhã vai mudar. Então, é uma transformação em 10 anos gigantesca. Na minha humilde opinião. Não, legal. Então é bom saber que nós, assim, na hora que tiver toda essa inovação, nós já vamos dar um passo à frente, né? Por estar trabalhando com a Bravia aí. Com certeza. A gente já não precisamos preocupar com essa questão, né? Que você vai cuidar disso aí para nós. Deixa que eu me preocupo. Mas é bem legal, né? Então, assim, queria agradecer, né, mais uma vez a sua participação e é muito legal ter pessoas desse gabarito aí. A gente, né, tá iniciando o podcast, é muito bacana essa informação. Foi de muito, muito bom grado, né? Agradecer novamente aí e tamo junto aí, né? Raiz do Campo e Bravia, tamo junto. E agradecer também, né? Nosso amigo produtor que acompanha, representante, e dizer que esse é o nosso intuito, né? De trazer informação, trazer tecnologia, trazer pessoas que pensam fora da caixa, que estão buscando novos ideais, estão buscando soluções de fato para o agronegócio, que é dessa forma também que a Raiz do Campo trabalha, né? Por isso que nós somos parceiros, né? Então, assim, eu queria que você deixasse um recado também pro pessoal aí, né? Que acompanha a gente e tudo, que você deixasse uma mensagem aí, né? Do Grimaldo, do pessoal aí. Ô, David, obrigado pelas ricas palavras, né? A Raiz do Campo e a Bravia, elas formam raízes poderosas, né? Então, acho que é isso que nós temos que pensar. A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas a Raiz do Campo é uma empresa extremamente séria. O que define uma empresa não é o tamanho dela, é a seriedade. Né? E essa seriedade vem de quem conduz a empresa. Quando nós começamos a trabalhar com você aqui, né, a Bravia não é uma empresa grande também, né? Mas o que nós observamos? A seriedade. Né? O mercado, a gente tem visto, Deiber, você tem visto também, o quanto o mercado vem chacoalhando. Né? E a gente tem visto que quem está ficando no mercado são as empresas, independente do tamanho, as empresas sérias, que são conduzidas por pessoas sérias. Né? É muito engraçado porque o agricultor ele é muito igual em todos os estados do Brasil. Ele é muito conservador e ele gosta de lidar com gente séria. Né? Então ele gosta do olho no olho. Tá? Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é: Raiz do Campo, junto com a Bravia, são empresas sérias, com pessoas seríssimas. Parabéns pela tua empresa, pelo aniversário da tua empresa, pelo teu crescimento. Como você fala aí, nós estamos juntos. É isso aí. Então, Grimaldo, obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço. Tamo junto. Pessoal, não deixa de compartilhar, de ativar o sininho da notificação. Isso você nos ajuda, né? Você ajuda nesse compartilhamento e a levar também essa informação para outras pessoas que precisam, talvez estão buscando esse tipo de coisa. Esse que é o objetivo, né, do podcast. Então não se esquece de se inscrever, né? Deixar o like aí, se inscrever no sininho e compartilhar e comentar, qualquer dúvida que tiver também. Falar de algum assunto que gostaria que fosse ouvido no próximo podcast. E nós estamos aí para poder servir ao público aí, né? Obrigado.